Livro de Levítico, capítulo 1. Os holocaustos. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmita aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado, como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocausto de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue. Eles o derramarão ao redor, sobre o altar, que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda queimada de agradável aroma diante do Senhor. Se sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar, diante do Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue por cima e ao redor do altar. Depois, o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Se sua oferta ao Senhor consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar, e fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á, então, o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Levítico capítulo 2. As ofertas de cereais. Se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso, e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles tomará um punhado dessa melhor farinha preparada com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar, como poção memorial. É oferta queimada, de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oferta de cereal pertencerá a Arão e a seus descendentes. É a parte santíssima dos manjares, porquanto foi tirada das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Quando ofereceres uma oblação de massa cozida no forno, a flor de farinha, a melhor farinha, será preparada em bolos ázimos, sem fermento, amassados com azeite, ou em pães finos, sem fermento, e untados com óleo puro de oliva. Se sua oferenda for uma oferta de cereal cozida na assadeira, será da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite em cima. É uma oblação. Se sua oferta for uma oblação cozida na panela, será igualmente preparada a flor de farinha com azeite. Levarás ao Senhor a oferta de cereal que assim for preparada. Será apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar. Da oblação, o sacerdote separará o memorial que queimará no altar como oferenda queimada, de agradável aroma ao Senhor.
A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos e descendentes, parte santíssima dos manjares do Senhor. Nenhuma das ofertas de cereais que oferecedes ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor. Podereis oferecê-los ao Senhor como oferta das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal a Deus. Se oferecerdes ao Senhor uma oblação de primícias, será sob a forma de espigas tostadas ao fogo, ou de pão cozido com grãos moídos, que farás essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Sobre ela apresentarás azeite, e lhe porás incenso, pois é uma oblação. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor, preparada no fogo. Levítico capítulo 3. As ofertas de paz e comunhão. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito, que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os filhos e descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue no lado do altar. O homem oferecerá uma parte deste sacrifício de comunhão como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de perfume agradável ao Senhor. Se for animal pequeno, do rebanho, que alguém oferecer como sacrifício de comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele o oferecerá perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os filhos e descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, o homem trará ao Senhor a gordura, tanto da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras, e está ligadas a elas os 2 rins com a gordura que os cobre, e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante o Senhor. Porá a mão sobre sua cabeça e a imolará diante da tenda do encontro. E os filhos e os descendentes dos filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar, em redor. E isso é o que oferecerá em seguida como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. É, portanto, para todos os vossos descendentes uma lei perpétua, em qualquer lugar onde habitardes. Não comereis gordura, nem sangue.